que só o Alexandre que não me conhecia, a maioria dos outros já me conhecem. Eu sou o responsável técnico e comercial da Garvari, né, da própria fábrica aqui na América Latina. Eu fico em São Paulo, mas eu fico rodando o Brasil todo, alguns outros países. E eu já tenho 15 anos de experiência nesse mercado de PPF e de películas de controle solar. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Lumar também, que é uma outra grande fabricante de películas de PPF. E aí nós, né, estamos apresentando para vocês todo o nosso conhecimento e as formas de trabalhar com o PPF da Garvari, tá? Nessa primeira imagem aqui foi uma foto que eu fiz no meu celular, só para vocês terem uma ideia, né, que vocês já conseguem ter uma noção de uma das propriedades mais legais do PPF, que é a hidrorrepelência, né? Então, o que nós vamos falar? Eu vou apresentar um pouco para vocês. Esse treinamento está sendo gravado, tá? Para que vocês possam ter acesso a ele depois da apresentação. Então, eu vou apresentar um pouquinho a estrutura do PPF, como que é a construção do material, uma comparação do PPF da Garvari com alguns coatings, né, que são os recobrimentos existentes no mercado, os locais que você pode fazer a aplicação do PPF no carro, porque tem muita gente que acha que é só para parte grande, né, tem muito em partes pequenas, exemplos de proteção efetiva do PPF da Garvari, ou seja, casos que o material funcionou e o resultado que vocês podem mostrar para os clientes, as peças pequenas que vocês podem fazer com aproveitamentos, que aqui sim que é realmente proporciona uma rentabilidade muito boa. Exemplo de aplicação em peças black piano, tá? Hoje é uma tendência de mercado os carros saírem com colunas em black piano, partes internas em black piano, então essas são peças também muito vulneráveis e que muitas vezes incomodam o cliente, então ele está disposto a investir um pouco mais para proteger. Outra parte muito importante, a questão da garantia do PPF, né? O que ela cobre, o que ela não cobre, e os cuidados com o PPF. E hoje em dia, assim como eu vi isso muito do pessoal do mercado de coaching, né? E quando entraram alguns coaches no mercado, a forma que alguns vendedores apresentavam distorcia totalmente o papel do produto, né? Criando uma expectativa exagerada. No caso do PPF já aconteceu isso, então é muito importante que vocês transmitam os cuidados do PPF para os clientes de vocês. O modelo de garantia, vou mostrar para vocês como preenche. Alguns exemplos dos nossos materiais de marketing, as nossas ferramentas de venda do PPF Garvari, né, que são os equipamentos de demonstração, que vocês vão ver isso aí no treinamento. Alguns exemplos de postagem para o Instagram, que tem dado bastante resultado, né? E também demonstrações de resistência mecânica do material, da hidrorrepelência do material e da regeneração automática, né? E também da elasticidade. O vídeo institucional, uma comparação com PPFs econômicos, porque hoje em dia o mercado, né, como tudo no Brasil, chega uma coisa boa e logo na sequência chegam outros produtos aí que acabam atrapalhando um pouco a nossa vida, né? Aplicação do PPF da Garvari em Porsches, que hoje eu diria que é a nossa marca número 1, a maioria dos nossos clientes são de Porsche, porque eles são muito exigentes e a performance do produto é muito boa. Alguns treinamentos pelo Brasil e América Latina, para vocês terem uma ideia do conhecimento e o conteúdo que vocês vão ter acesso, tá? Primeiro, é muito importante, gente, vocês terem noção da construção do PPF da Garvari, tá? Então, o material, ele tem várias camadas. Então, a primeira camada a gente chama de cap sheet, que é um liner, como se fosse um liner, né? Um plástico transparente que protege a camada superficial do PPF, tá? Esse material ele tem 50 microns, são 2.000 de espessura, é um poliéster, parece um liner, né? Quem trabalha com película vai conhecer. Talvez o Alexandre seja novidade, mas lá você vai conhecer o material, tá? Depois nós temos o PPF em si, que são essas três camadas, que é o top coating, a película de poliuretano e o adesivo removível, tá? Deixa eu só ver o que tem gente querendo aqui. Sandra. Tá. Então, essas três camadas é o que fica aplicado. E aqui nós temos o liner opaco, né? Liner é o nome do plástico protetor que ele protege o adesivo removível, tá? Ele protege o adesivo, vai ser a última camada que você vai remover. Então, primeiro você vai tirar o cap sheet, que está protegendo a parte de cima do PPF. Depois você vai tirar o liner opaco, né? E aí você vai ter acesso ao adesivo que você vai posicionar no carro, né? Então, essas espessuras, é importante vocês saberem que o que fica no carro, né? É isso aqui, ó, é 20 microns do top coating regenerativo, que é como se fosse... Top coating é o quê? Recobrimento superficial. Como se fosse um verniz, né?
Depois nós temos uma película de poliuretano de 150 microns, tá, de espessura, que tem 6.000. Esse 1.000 aqui são milésimos de polegada, tá? É uma medida muito utilizada nos Estados Unidos. E aí nós temos o adesivo removível, né? Que é um adesivo, por que ele é removível? Porque ele foi desenvolvido para você aplicar daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, o tempo que você precisar remover o material, você vai conseguir remover o material sem deixar adesivo na pintura, ou se for uma situação extrema, vai ficar muito pouco adesivo comparado com outros materiais, tá? Então, essa aqui é a nossa ficha técnica, que vocês podem mandar para os clientes de vocês, tá? Tem as características do material, e aqui estão as especificações que estão em milésimos de polegada. Então, esses números aqui, ó, por exemplo, 75.000, que seria o liner, né, opaco, são 3 milésimos de polegada, tá vendo? Tá aqui, é o que está explicando aqui. E aqui tem todas as características do produto, depois vocês vão ter acesso. Mas o fato é aqui, que é importante, é o seguinte, então, no que vocês compram, o rolo que vocês recebem, né, que chega aí pesando quase 9 quilos um rolo, né, ele tem o quê? Ele tem o cap sheet, que é um liner de poliéster, né, que são 50 microns, e tem o liner opaco de baixo, que são também 75 microns de poliéster, e você tem o TPU, que são 170 microns, mais os 30 microns do adesivo, que é o que fica instalado no carro. Então, se você olhar aqui, 42% do que tem no rolo é poliéster, né? E 58% é poliuretano ou adesivo, né? Então, 42% do que vai no rolo que vocês compram, né? Ele é um poliéster, né? Então, essa é mais uma vantagem que a Garvari oferece em termos de competitividade com os outros fabricantes de PPF, porque a Garvari fabrica o próprio poliéster, né? Então, se você tem um produto que você vende, você fabrica quase metade desse material, você acaba tendo uma vantagem competitiva muito significativa. Essa aqui é a fábrica fotos da fábrica, da linha de produção de PPF da Garvari, lá na Índia, tá? É importante mandar para vocês, porque... Só um minuto. Oi? É que eu tô escutando uma microfonia, ou é passarinho, alguma coisa, que eu não tô conseguindo entender o que o senhor está falando. Alguém está com passarinho em casa? É o Alexandre com o áudio aberto, eu acho. Tá, então eu vou pedir para vocês, por favor, fecharem o Desligar o áudio. fone, que aí Microfone. fica todo mundo ouvir. Tá, obrigado, viu, Vinícius? Desculpa aí o incômodo. Então, vamos lá. Então, esse aqui é a linha de PPF, né? Esse aqui é a fábrica de PPF da Garvari, essa aqui é a linha de produção. Então, vocês podem ver aqui o liner transparente, aliás, o liner opaco, né, entrando na linha, e assim que é fabricado nessa máquina que é fabricado o PPF da Garvari. É importante mostrar isso para vocês, porque vocês vão ter muito acesso a outros distribuidores, outras marcas que vão contar... vão inventar 1000 histórias, falando assim, ah, não, a Garvari ela não fabrica PPF, ela compra o PPF da China e coloca... Na verdade, não tem nada a ver isso. Nós somos um dos únicos fabricantes que tem um representante da fábrica aqui no Brasil e que mostra todas as tecnologias para vocês, tá? Então, o que fica efetivamente instalado no carro do cliente é isso aqui, o top coating regenerativo, que é como se fosse um verniz que ele tem 20 microns de espessura, e é essa camada superficial que você vai ter a hidrorrepelência, a regeneração automática e o brilho do material, tá? É graças a essa tecnologia que está aqui no top coat, que é como se fosse um verniz. Que ele também é feito de poliuretano, tá, gente? Depois nós temos um poliuretano de 150 microns, que ele tem 6 milésimos de polegada, que é o que vai dar resistência mecânica do material, tá? E depois nós temos um adesivo removível de 30 microns de espessura, que é importante também essa espessura toda na hora do reposicionamento do material, na hora da remoção do material. É importante você ter bastante adesivo, que você vai, dependendo do adesivo, claro, vai facilitar o processo de remoção e evitar que o adesivo fique na pintura, né? Dependendo também da característica desse material que foi utilizado. Hoje em dia tem muita gente utilizando outros tipos de película, né? Nem a base de poliuretano, a base de vinil, que deixa adesivo no carro, é uma outra, né? Um produto bem inferior, que é importante vocês saberem os diferenciais do nosso material. Então, a espessura total que fica aplicada sobre a pintura são 200 microns. Então, 20 com 150, 170, com 30, 200 microns de espessura, tá? Aqui eu tenho uma foto de um medidor de espessura. Então, aqui eu tenho um veículo antes da aplicação do PPF e aqui depois da aplicação do PPF. Então, vocês conseguem ver que ele saiu de 96 e foi para 268. Então, isso dá 172 microns. E você fala, poxa, Túlio, mas você não falou que tinha 200 microns o material?
Por que aqui está dando 172? Porque na hora que você instala o material, você tem que esticar ele. E esse processo de esticar, você acaba, em alguns casos, dependendo de quanto você estica, né, diminuindo a espessura do material. Mas o fato aqui é o seguinte, que a maioria dos recobrimentos, né, que existem no mercado, as cristalizações, vitrificações, tem 3 microns de espessura, né? E até gente que fala assim, não, a gente aplica 3 camadas, poderia chegar, teoricamente, a 9 microns, mas não é o caso, porque uma camada acaba diluindo a outra, né? Mas o fato é que o PPF da Garvari, ele é cerca de 60 vezes mais grosso que os tratamentos cerâmicos. E aqui, só para vocês entenderem também, o pessoal que trabalha com... São algumas imagens que é legal vocês estudarem um pouquinho, né? Isso aqui são os tratamentos que tem na pintura. Então, você tem o verniz, você tem a tinta, efetivamente, né? O base coat. Aí você tem o primer, que é aquilo que você prepara a pintura para ser aplicado. E aqui você tem o substrato, né? Que seria a primeira parte em cima da lata. Então, quando nós vemos a maioria dos danos, né, os riscos de lavagem, riscos de unha, isso aqui são riscos superficiais no verniz, e se você tiver, por exemplo, o risco de uma árvore, um galho, que pode passar o verniz, pode tirar até o primer, né, e outras superfícies também, como outros acidentes. Aqui seria um impacto, por exemplo, de um carrinho no supermercado, que tirou tirou o verniz e chegou até na tinta do carro, né? Então, só para você ter uma noção. Um outro exemplo também de outros riscos que são muito comuns acontecerem, aqui tem espessura, né? Só para vocês terem uma noção. Então, o verniz, ele pode ser de 38 a 102 microns de espessura, né? É a parte mais grossa. A pintura em si, ela tem de 13 a 38 microns, e o primer também vai de 8 a 38 microns, tá? Então, quando você coloca um PPF sobre o material, mais ou menos é isso aqui que você está fazendo. Então, todos aqueles acidentes que poderiam acontecer, né, a maioria, se vocês olharem aqui, ó, eles não passam dos 100 microns, né? Alguns mais fortes, eles podem passar de 100 microns. Então, como o PPF tem 200 microns, mesmo que ele passe esse material, ele vai estar protegido porque tem uma base muito grande de proteção da pintura, né? Do primer, na verdade. Desculpa, do verniz. Bom, o PPF da Garvari, então, nós podemos começar a aplicar o material, né, nessas áreas que são áreas menores e retas, né, que são peças mais fáceis de aplicar e, ao mesmo tempo, são peças muito vulneráveis a riscos e arranhões e com preço de venda, né, muito acessível e com alta rentabilidade. Só quero fazer um comentário, o Vinícius entrou aí. Vinícius, só me explica rapidinho o que é o seu negócio? Você tem uma estética dentro de um shopping? Como que é o seu negócio? Só para eu entender, porque eu vou fazer alguns comentários aqui para entender a sua situação. Na verdade, eu sou funcionário do Alexandre e do Augusto. Tá. Entendeu? Isso é dentro de um shopping, sim, é estética automotiva, lavagem, polimento, enceramento, vitrificação, Tá. entendeu? Você tem uma ideia de quantos carros que passam por dia ou por mês ali no movimento de vocês? Talvez por dia. Uns 10 carros? Cara, para lavagem, para esse serviço, mais ou menos isso daí. Tá. Então, qual que é a 10, ideia? 15, varia muito, né? Varia muito. Tá. Mas qual que é a ideia? Por que eu estou falando isso para vocês agora? Porque essas peças, que são as peças menores, retas, que são as peças mais fáceis de aplicar e muito vulnerável, né? São as peças que esse tipo de cliente que faz uma passagem rápida no negócio de vocês, ele está disposto a investir, porque ele não tem tempo de deixar o carro, sei lá, 3, 4 horas a mais. Ele quer lavar, pegar o carro e tchau, vazar, né? Então, se você apresentar o material para ele, fizer uma venda, porque por mais que você vá fazer a aplicação, você é um vendedor, né, Vinícius? Então, aí você tem uma autoridade muito forte, porque você é o técnico, né? Então, você está ali para você ver o estado do cliente, chega, por exemplo, um áudio com essa pintura vermelha, fala, poxa, vamos proteger o cantinho de porta, vamos proteger. Você vê que de repente tem uma cadeirinha ali, né? Fala, poxa, tem criança, né? Então, é interessante você ter esse tipo de argumento. Então, as aplicações você pode fazer, então, no canto de porta, soleira de porta, porta-mala, tampa de porta-mala é muito comum em carro sedã, e também em colunas em black piano, que são todas peças retas e fáceis de fazer, tá? Depois nós temos peças menores e curvas, né? Que já precisa de um pouquinho de prática, mas essa prática vocês vão pegar no treinamento lá, então depois do treinamento vocês já conseguem fazer essas peças.
que são peças muito vulneráveis a riscos e arranhões e com preço de venda também bastante acessível, que seria a concha de maçaneta, o retrovisor e o farol. Então, a recomendação que eu dou para vocês é, nesse treinamento, gente, façam o máximo de peças que vocês puderem fazer, entendeu? Então, aproveitem o tempo. Sei que vai ser puxado, mas deu aquele momentinho que você está de bobeira ali, está dando uma respirada, fala assim, poxa, eu quero fazer um outro retrovisor, eu quero ajustar a minha mão para conseguir fazer esse retrovisor, fazer essa conchinha de maçaneta. Não tem problema se vocês fizeram uma vez, quiserem remover e aplicar novamente, né? Então, pode fazer isso. A ideia é só no final do treinamento, geralmente, a gente entrega os carros. Então, no final, conforme forem fazendo as peças maiores, no último dia vocês não precisam remover, mas essas pecinhas pequenas, principalmente no primeiro dia, vocês podem fazer à vontade. Aí você pode fazer também as peças mais tradicionais, né? Que são o para-choque dianteiro e traseiro, o capô parcial completo e o paralama completo. E aqui a gente já começa a ter algumas fotos para vocês mostrarem para os clientes do que acontece com um carro novo, né? Que não teve essa proteção de pintura, principalmente carro que pega muito estrada, né? Então esse aqui é um carro, por exemplo, que tinha 1 ano de uso, uma cor escura. Olha a situação que está a pintura dele, né? E aqui também são carros, isso aqui são fotos do dia a dia que eu tiro, eu tô no trânsito aqui, eu falo, meu, olha só que estrago o cara fez, se tivesse um PPF aqui, eu já teria resolvido. Olha aqui, ó, o Arthur aí que trabalha num condomínio, né, de prédio, olha o estrago dessa porta aqui, ó, isso aqui com certeza o cara mora na garagem, né, tem um vizinho muito, né, hostil, para falar pouca coisa dele, olha a sacanagem que ele fez na porta do cara, né? Então, você vai fazer a aplicação numa porta de um carro novo, né? Aqui ainda é uma Duster, um carro mais simples, mas você imagina um carro mais de alto padrão. Você pode ver, está realmente muito detonado. Se tivesse o PPF, teria protegido. E aqui alguns exemplos de vídeos para vocês mostrarem para vocês. Galera, bom dia. Acabei de postar aí um vídeo agora, ganhei um presente no final do ano no estacionamento. Agora nós vamos retirar a película aqui para vocês verem o que aconteceu embaixo. Tinha zoado bastante o carro. Olha que o rapaz lá ralou o carro. Olha isso aqui. Essa aqui é a caminhonete nessa cor, para você acertar, essa cor é terrível. Isso aqui o cliente comprou o carro e foi para o Chile. E aí na cordilheira caiu uma pedra, né? E ele falou, pronto, perdi o para-choque. Ele voltou, falou pro rapaz, troca aí que eu tenho que trocar. Então você vê um carro dessa coloração aqui, ó, para ele acertar essa cor, né, praticamente impossível, né? E ele foi lá para remover o PPF para fazer a pintura, né? E ele saiu feliz da vida, porque ele falou: nossa, que produto maravilhoso, que produto fantástico, porque manteve a originalidade da pintura. Esse carro tem PPF aqui no para-choque e deu uma baita raspada. E aí, tirou ou não tirou a tinta? Danificou a pintura ou não? O que vocês acham? Já já vou remover aqui o PPF, nós vamos acompanhar juntos como que ficou aí a situação desse raspado aqui no para-choque do nosso inicial. Agora sim, vamos lá tirar a dúvida se danificou ou não. Aí, tiramos aqui um pedaço, ver que ficou, bolinha. Passar aqui um produtinho, já vou mostrar um produtinho aqui, ó, tirar a colinha e olha lá, zerado. Aí. E aí, rapaziada, será que vale a pena ter PPF no carro ou não? Esse aqui é um Porsche, né? Os Porsches hoje eles estão na casa aí dos 400 mil reais mais ou menos, né?
E uma estimativa que tem é que quando você tem um Porsche que foi repintado ou que o para-choque tá muito detonado, ele desvaloriza cerca de 10% do valor desse carro. Então, nós estamos falando que, graças a essa aplicação, né, para fazer a frente de um Porsche hoje, o pessoal está cobrando aí entre 8 e 10 mil reais, tá? O cliente economizou aí praticamente 40 mil reais. Então, no frigir dos ovos, ele ficou com quase 30 mil reais que ele colocou no bolso dele, graças a essa aplicação do PPF. E assim, a gente instala muito, mas muito PPF em Porsche. Nosso cliente teve um raspão no para-choque, ó, e aqui ele tem PPF, ó. A gente vai tirar o material aí para vocês verem que não houve nada no para-choque aí, graças ao PPF que ele colocou quando era nova, né? Então, como é bem útil o PPF aí numa peça de um carro, nesse sentido de pequenos raspões e pequenos leves aí. Salve, salve, apaixonados, olha, ó. Então a remoção, percebam, e não Olha deixa só. o adesivo também. Nada de problema. Isso aqui é um F-Type, carro de 500 mil reais, tá? Esse aqui é outro caso bem interessante. Escutem o que ele vai falar, esse lojista aqui. Salve, salve, apaixonados por carros. Estamos aqui com um para-choque de uma Porsche. O cliente esteve batendo ela. E agora a gente vai fazer a remoção no PPF. Olha só que bacana esse material aqui, ó. Primeiro, olha só o brilho do material, né? O brilho do material já faz 1 ano que estava aplicado no carro. E agora nós vamos remover ele, ó. Um produto da Garvari aí. Olha só a resistência dele aí, ó. E tu tira ele, não libera cola, olha só. Ó. Olha só que produto interessante aí. Embaixo tá 0. A gente só vai fazer essa remoção porque houve uma batida mesmo, então é algo muito mais grave, né? Então, só para mostrar que o produto aí da Garvari aí, olha a qualidade e sem deixar cola no para-choque, né? E o brilho que ele tem aí. Então aqui, pessoal, é interessante vocês verem esses comentários que eles falaram. Isso aqui é uma peça que é o para-choque, né, a parte de baixo, uma peça muito vulnerável, né, com desgaste extremo, que está ali com sujeira, com tudo. E mesmo depois de 1 ano o material manteve o brilho, né? E na hora de remover também uma peça preta que está esquentando muito ali perto da roda, tal, perto do motor, vocês viram que ele removeu sem deixar o adesivo. Esse é o diferencial do PPF da Garvari, entendeu? A durabilidade e na hora de remover a facilidade que tem para remover. Esse aqui é um outro caso também desse mesmo lojista. Esse aqui é um rapaz que tem uma funilaria lá no Rio Grande do Sul, né? E... Opa, peraí, deixa eu tirar aqui. E aqui, esse aqui tem um caso interessante, porque o cliente ele colocou somente no para-choque. Salve, salve, apaixonados por carros. Estamos aqui com uma BM X5M. Olha só que lindo esse carro aí. A gente está fazendo agora um reparo aí de PPF. Olha só. O cliente pegou no pilar, arrancou, mas olha só como não fez nada na pintura do carro. Olha a resistência do material. O material está arriscado, mas ó, não fez nada, não passou e não riscou. Então agora estamos fazendo também a instalação aí dos paralamas. O cliente já está protegendo os paralamas também. A gente vai fazer PPF. O para-choque já está protegido. O capô também já está protegido. Então agora vamos fazer os paralamas aí. Então você que é um apaixonado e quer proteger o seu carro com PPF, vem até nós aí conhecer um pouco mais desse material. Então aqui vocês perceberam, o cliente ele quis economizar, colocou só no para-choque no capô. Depois que ele teve a experiência aí, ele trocou o material, manteve a originalidade da pintura, ficou super satisfeito e já colocou no para-choque, no paralamas também. Nosso cliente teve um imprevisto aqui, fez a aplicação de PPF em outro lugar. Aí o pessoal aqui, ó, acabou fazendo o para-choque e não colocou na curva, depois da curva aqui, faltou um pedaço. E ele infelizmente encostou o carro, onde tem o PPF, olha, onde tem o PPF aqui,
Nós vamos remover, vamos ver que não aconteceu nada na pintura. Tá intacto. Aqui é só um pouquinho de sujeira, já vai sair tudo. E aqui, infelizmente, não foi colocado o PPF até o final do para-choque. E vamos ter que fazer uma repintura nessa região. Então o PPF protege bastante o seu carro. Então aqui vocês entenderam, o Cristiano vai até relatar um pouco mais para vocês esse caso aí, né, que foi um cliente dele lá de Curitiba. E a importância, gente, de vocês fazerem um trabalho bem feito, né, correto, porque nesse caso o Cristiano ganhou um cliente que foi lá para trocar, né, e com certeza quem fez o serviço perdeu um cliente e vai perder vários porque o cliente, né, percebeu que não foi feito adequado. E por que isso pode ter acontecido? Ou porque, provavelmente, quando acontece isso é porque aparecem umas pregas nesses cantinhos aqui, que pode ser por dois motivos. Ou porque não foi esticado o material adequadamente, não foi usada a técnica, ou porque o material que foi aplicado, ele não permitia você esticar adequadamente. Então, tem muita gente que usa produtos que não são adequados, e aí acaba levantando umas preguinhas. E tem um outro terceiro caso também, que muitas vezes é porque o aplicador, ele não respeitou o prazo de cura, né, do material. Então, naquela ânsia do cliente ficar pressionando que ele quer o carro, o lojista entregou o carro para o cliente antes de estar pronto, levantou e teve os problemas. Então, é muito importante vocês respeitarem esses prazos. Aqui também um farol, olha que interessante essa demonstração. É o farol de um Golf. Você vê. Aqui, o meu carro também, eu tinha aplicado o PPF, aí a minha esposa estava dirigindo, bateu numa cancela aqui, eu falei, pronto, né? Já vai, sei lá, 5, 6 mil reais para conta, né? E aí, aqui fazendo a remoção do material, só para vocês verem como é que ele ficou, né? Aqui a gente está mostrando a técnica correta de remoção do PPF. Você tem que ir esticando ele, aqui estava um dia frio até. Já está mostrando o jeito certo de remover, inclusive, né? Como ficou a peça antes. Aqui também uma outra demonstração. Um rayón que pode passar mientras esté manejando, algo assim. Mira como se rayaría la pintura, ¿no? Y ahora vamos a sacar el material. Com essas demonstrações, Arthur, Pega por esse lado para que veja. Vinícius, vocês têm loja, tem muita gente passando. Está bem rayado e agora mira a pintura. Como está intacta. Então, vocês que têm essas lojas que têm bastante passagem, vale a pena vocês fazerem um dia, por exemplo, uma promoção para divulgar o material, colocarem um pedacinho num carro interessante ali e fazerem demonstrações para mostrar para o cliente qual que é o poder de proteção. E aí, mais alguns exemplos aqui de proteção que poderia, né, se tivesse aplicado o PPF, a Land Rover. A questão dos aproveitamentos também é bem interessante, porque você vai conseguir fazer pecinhas pequenas, como canto de porta, né, soleira de porta, concha de maçaneta, farol, retrovisor, soleira de porta-mala, até um capô parcial, de repente, somente com os aproveitamentos. E aqui, como que funciona o material para a eliminação dos riscos de black piano?
vocês viram que estava bem riscada a peça, uma botoeira de um Mazda, isso aqui, um carro que não tem no Brasil. Como que ficou depois da aplicação do PPF? Aqui eu vou adiantar um pouquinho, porque vocês já perceberam, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse produto em ação lá no Black Piano também, para vocês verem. Então, uma garantia e cuidado do PPF muito importante. Então, as mesmas recomendações de marcas de PPF mais tradicionais do mercado, tá? Então, nós temos uma garantia limitada por um período de 5 anos, a partir da data de compra contra bolhas, rachaduras e amarelamento do produto. Então, é isso que a garantia cobre, né? Bolhas, rachaduras e amarelamento do produto. Uma questão muito importante, esperar pelo menos 48 horas antes da primeira lavagem, para cura. Então, lojas que estão trabalhando já com volume maior de carros, inclusive, o que eles fazem? Eles se programam para receber o veículo na segunda-feira, começar a trabalhar na segunda, terça e quarta, e, por exemplo, o carro fica descansando depois da última aplicação 2 dias, dentro da loja, né? Fala assim, ó, você não deixa seu carro na segunda e vem pegar na sexta-feira, né? Porque daí você se programa para ter esse tempo de cura dentro da loja. Então, se você tiver, durante a aplicação, você não estava com muita prática, não esticou direito o material, teve algum cantinho que pode aparecer uma bolha, se aparecer essa bolha, né, e o carro está dentro da sua loja, você vai lá com uma espátula, você corrige, porque depois que você aplica o PPF, depois das 48 horas, o adesivo fica mais forte. Então, você vai conseguir, na maioria dos casos, eliminar essa bolha, né, e ela não vai voltar, né? Agora, se você tivesse soltado o carro para o cliente foi para a rua, caiu uma poeira, caiu uma umidade, alguma coisa, aí já vai ter danificado, você vai ter que trocar aquela peça toda por não ter respeitado esse prazo de 48 horas, tá? A Garvari não recomenda o uso de lavadoras de alta pressão para limpar o produto, mas se acontecer, e vai acontecer, é importante que seja colocado a 1 metro de distância, evitar o uso de produtos abrasivos, como limpadores, desengordurante, tipo argila, esponjas. Uma outra coisa muito importante, tá, gente? Nunca façam demonstração da regeneração automática com lixa ou com Scotch-Brite, porque esses materiais você vai remover a camada anti-risco, o top coat, a camada regenerativa. Você sempre tem que fazer com uma escova, que é o que acontece no dia a dia. Os micro-riscos que aparecem na pintura, geralmente é um grão de areia que está na flanela. Então, você passa ali, você vai riscar. Então, esse tipo de demonstração é a melhor forma de você demonstrar a eficiência da regeneração automática, né? O que mais? Evitar pressão significativa sobre um ponto durante a limpeza. Caiu cocô de passarinho, inseto, quem pega muita estrada, seiva de árvore, eliminar assim que possível. Porque o PPF ele vai proteger a pintura. Só que se for uma coisa, um produto muito agressivo, muito corrosivo, ele vai danificar a superfície do PPF, apesar de estar protegido a pintura, né? E outro detalhe importante, uma vez por semana, pelo menos, bater uma água no carro, né? Não precisa lavar com shampoo, com nada, só bater uma vez por semana para tirar aquele acúmulo de poeira. Por quê? Tem muita gente que confunde amarelamento com um encardido do carro. Então, o que acontece? O PPF, ele funciona como se fosse um gel, né? Ele tem uma superfície que vai evitar o acúmulo de água e tal, mas se você deixa cair aquela poeira por muito tempo, você fica um mês, 2 meses, 3 meses sem lavar o carro, aquela sujeira ela começa a incrustar no PPF, né? Então, depois de um tempo, você pode perceber que ele está um pouco opaco, alguma coisa assim. Por que se isso vai acontecer? Né? Por que isso pode acontecer? Geralmente é por falta de manutenção. Então, o que é manutenção? Só bater uma água uma vez por semana, né? Não precisa nem passar detergente, e aplicar o selante, que vocês vão ter acesso a esse material de 4 em 4 meses para você fechar os poros e recuperar as características originais e manter essas características por mais tempo, tá? Esse aqui, só para vocês terem uma ideia, meu carro também, eu deixei ele, nesse caso aqui, 2 meses sem lavar, só para vocês verem como é que estava o material, a hidrorrepelente. Túlio, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a duração máxima do PPF bem aplicado? Vinícius, depende muito do uso do PPF, das condições de manutenção, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um carro, sei lá, uma caminhonete, que você põe na poeira o tempo todo, né? Tá ali com poeira, com terra, acumulando. Você imagina, você deixou o carro empoeirado, um carro preto embaixo do sol, deixou o dia inteiro embaixo do sol,
com aquela poeira em cima, né? Ele vai ter uma incrustação muito maior do que um carro de cidade, do que um carro que estava na garagem, né? Então, a garantia é de 5 anos, tá? Mas tem casos de PPF que realmente pode durar mais de 7 anos, mais de 10 anos, se for um carro que a pessoa tome cuidado, né? Agora, se for um caso de uso extremo, de uso, assim, pesado mesmo, mesmo os PPFs com 5, com 10 anos de garantia, depois de 2 anos eles já começam a apresentar um desgaste prematuro pela intensidade do uso, né? Mas o que você pode... Mesmo com manutenção? Oi? Mesmo com manutenção? Não. Com essa manutenção aí de 4 meses? Não, com essa manutenção de 4 em 4 meses, ele vai durar mais de 5 anos, né? Então, isso a gente tem relatos que eu já vi carros que foram feitos essa manutenção e o material, ele tá muito bom. Só que uma coisa que é muito importante, foi muito boa a sua pergunta, Vinícius, é que quando você for vender o produto para o cliente, é aquela questão de expectativas. Você tem que falar, para que serve o PPF? O PPF é um material de sacrifício. Então, não quer dizer que você aplicou o PPF na pintura do carro e que a pintura está imune a qualquer tipo de coisa durante 5 anos. Não é isso. Você vai preservar a originalidade da pintura, a pintura estará protegida, mas, dependendo da intensidade do uso, o material vai ter que ser substituído, né? E a pintura vai estar íntegra. Então, o objetivo é esse. O PPF ele é uma película de sacrifício. Em algum momento, você vai precisar trocar esse material, mas você vai manter a originalidade da pintura e você vai valorizar o seu veículo com um preço muito maior no momento da revenda do que o investimento de você aplicar o PPF. Tá? Entendi. E aqui, ó, só para vocês terem uma ideia também, isso aqui também no meu carro, eu mandei num detailer e falei para ele da regeneração automática, já tinha 6 meses que tinha sido aplicado o PPF, dos quais eu fiquei 2 ou 3 meses sem lavar o carro justamente para fazer esses testes, e ele fez o teste de regeneração. Esse teste aqui foi feito em 2 de setembro. Mesmo depois de 6 meses de aplicado, o PPF ele continuava com a regeneração automática e com a hidrorrepelência, como vocês perceberam lá atrás, né? Nós temos a garantia em português, que tem aqui as limitações e exclusões da cobertura, tá? Tem também aqui a parte do que a garantia cobre, né? Que são 5 anos a partir da data de compra, contra bolhas, rachaduras e amarelamento. Tem as instruções de cuidado, e aqui muito importante, gente, depois vocês peçam, nós vamos mandar para vocês um link de como preencher essa garantia até online. Então, você pode preencher ela online, gerar um arquivo em PDF e mandar para o cliente. E a informação mais importante, vocês vão fazer conchinha de porta, pecinha pequena, preenchem isso daqui. Vocês vão gastar 2 minutos para preencher esse material. E vocês têm que colocar sempre aqui, ó, o número do lote do material. Porque se amanhã depois tiver algum tipo de problema, alguma reclamação, a primeira coisa que o distribuidor vai pedir para vocês é o número do lote. E vocês vão procurar na nota fiscal, não vai ter, não achou, então salvem, façam isso uma rotina. Vender um PPF, preenche a garantia e deixa o arquivo salvo, que é muito bom, melhor para todo mundo, caso precise fazer alguma troca, tá? Nós temos também os materiais de apoio de venda, né, que são vários banners, nós temos artes para vocês publicarem no Instagram de vocês, né, no Instagram, no WhatsApp. Temos materiais específicos, então, por exemplo, aqui foi feita uma arte para Porsche, e aqui nós estamos fazendo algumas aplicações em Porsches. Aqui foi feita uma arte para Audi, aqui nós trabalhamos dentro de algumas concessionárias da Audi, da BMW, também está o Cristiano aqui em São Paulo fazendo demonstração. Temos umas artes já com um menu completo para você colocar quais são as partes que vocês podem aplicar, porque às vezes você não consegue parar e explicar para o cliente tintim por tintim. Então, tendo isso daqui, fica falando assim, minha preocupação é justamente aqui, a parte de trás. Dá para aplicar ali assim? Só? Dá para aplicar. E aqui o que vocês vão chegar na prática aí também é a questão da regeneração do material, que são as ferramentas de venda que o Sandro e o Cristiano vão mostrar para vocês. Então agora eu vou mostrar para vocês a regeneração automática do PPF da Garvalha. Tem uma escova, desse lado eu tenho o PPF e aqui eu não tenho o PPF. Você vê que quando eu risco a pintura, ó, ele risca e automaticamente os riscos desaparecem, né? Então, se eu riscar, uma escova bem abrasiva, mas os riscos, ó, desaparecem por completo. Essa é a capacidade autorregenerativa do PPF da Garvalha. Equipamento que a gente usa para demonstrar a hidrorrepelência do PPF da Garvari. Então, desse lado nós temos aplicado o PPF da Garvari e aqui nós não temos aplicado o PPF da Garvari, uma pintura automotiva normal. Então, isso aqui é água, como você percebe, aonde não tem o PPF, a umidade, né, a água ela fica aderida na pintura
e onde tem o PPF da Garvale tem a hidrorrepelência, que é essa propriedade de repelir a água. Então mesmo você vê que ele não acumula água e, por exemplo, se você estiver na estrada, pegou uma chuva, com a própria velocidade do carro, ó, já é suficiente para secar toda a superfície, né? Enquanto se não tiver o PPF da Garvale instalado, você vê que ainda fica muita umidade e vai acumulando sujeira. Então esse PPF da Garvale, ele tem hidrorrepelência incorporada no próprio PPF. Então essa hidrorrepelência, gente, ela está justamente naqueles 20 microns, que é o top coating, que é aquele como se fosse um verniz superficial. Bom, esse aqui é um equipamento para a gente demonstrar a resistência mecânica do PPF da Garvale. Então aqui nós temos uma placa metálica, onde de um lado não tem o PPF da Garvale aplicado e do outro lado tem o PPF da Garvale aplicado. Aqui você já percebe uma diferença de brilho, que o PPF da Garvale aumenta o brilho da pintura. E aqui eu vou fazer uma simulação de impactos de pedras para demonstrar a resistência mecânica do PPF da Garvale. Então, como vocês puderam ver, foi um impacto bem forte, bem agressivo, né? E onde não tem a proteção, a pintura já está danificada. E onde tem a proteção do PPF da Garvale, a pintura está intacta e protegida. A melhor maneira de você garantir a originalidade da pintura do seu carro, que vai valorizar o veículo na hora da revenda. Todos esses equipamentos, pessoal, vai estar disponível para vocês. Eu sugiro que vocês adquiram esses equipamentos com a Under Films, tá? Eles vão apresentar depois para vocês as condições. E até que vocês mandem esses vídeos para os clientes de vocês. Hoje vocês devem ter uma base de clientes no WhatsApp gigantesca, convidando esses clientes para ir na loja de vocês conhecer esse material, que vocês vão ver como que isso aí vai bombar as vendas de vocês, tá? Aqui algumas lojas também que a gente tem, né, feito as demonstrações. E o pessoal aproveita e faz isso aqui, ó, na hora da demonstração. Fala galera, beleza? Tô aqui com o Túlio, ele que é da Garvale, mostrar pra nós mais uma novidade e áudio aí pra vocês. Aquele PPF da Garvale cai áudio para oferecer para vocês. Dá uma olhada Aqui é uma como escova, funciona ele, vai desse lado tem o PPF da... Aqui ó, mais um teste Garvale também. Como é que funciona esse aí, Tulião? Vamos lá. Esse aqui é um teste da hidrorrepelência do PPF da Garvale. Então desse lado nós temos... Então, só para vocês terem uma noção, gente, como que fica legal no Instagram. Então, se você olhar onde tem o PPF da Garvale aplicado, ele tem uma... Vocês podem fazer isso também durante o curso lá, vocês podem gravar, colocar na conta de vocês, que vocês vão terminar visualização e procura pelo material. Então, aqui ele está tirando metade do PPF que já estava instalado, do capô, para fazer a demonstração. Esse aqui é um outro equipamento também que vocês podem conseguir sob encomenda. Se você quiser interesse, esse equipamento que atira pedra. Tá? Uma superfície sem PPF. Então, nesse capô de um lado nós temos com PPF e do lado sem PPF da Garvale. Vamos ver como fica? Ok. Ok, vamos ver? Então aqui, como pode ver, o lado sem PPF, você teve impacto na pintura, tá? Trouxe pedrinhas. E o lado com o PPF, a pintura está preservada, totalmente íntegra, sem qualquer tipo de impacto. E impacto bem forte, impacto de pedra que pode realmente danificar a pintura do seu carro. Esse capô, ele tem uma pintura automotiva, com verniz, com primer, então... nós temos isso disponível para venda também, sob encomenda, essa maquininha de pedras. E vale muito a pena você ver que tem aquele cliente que vai fazer o investimento, tá a fim de proteger o carro, ele vai realmente gastar. Meu, faça a demonstração, que essa demonstração é matadora. E façam sempre nessa sequência. Primeiro, a regeneração automática, que você já fala da questão dos riscos, que é algo que incomoda muito o cliente. Depois, a hidrorrepelência, que o cliente se impressiona com aquela, né, propriedade de hidrorrepelência incorporada no próprio material. E, por último, a resistência mecânica, que daí, entendeu? Para fechar com chave de ouro, que você, né, mostra para o cliente o tipo de resistência, ele se impressiona com o impacto. Tem outro vídeo da mesma máquina, eu vou adiantar um pouco, depois vocês podem ter acesso a esse material. Aqui é uma comparação de dois PPF. Tá? Esse aqui da Garvale, vocês veem que a referência é bem mais difícil. Esse tem um outro compartimento de chama. Aí, a Garvale é superior a essa outra marca americana bem conhecida, inclusive, né?
secando a peça com água. Outra demonstração que vocês podem fazer também, né? Lembrando que nessa parte de flexibilidade, né? E onde estão a regeneração automática, ela vai acontecer em 20 microns. Então, se o seu cliente chegar com uma chave, né? Por exemplo, aquelas raladas que eu mostrei para vocês no começo, falou, pô, mas não regenerou, né? Claro que não regenerou. O cara quase arrancou o para-choque fora, né? Então, a regeneração ela só vai acontecer nesses 20 microns, que já é praticamente 3 vezes mais grosso, né? 7 vezes mais grosso, na verdade, do que a maioria das vitrificações. Mas se tiver uma ralada mais forte, que chega até os 150 microns, não vai ter regeneração. E aqui um outro detalhe importante, que eu vou mandar para vocês, essa aqui é uma novidade também, o Cristiano vai ver pela primeira vez, eu coloquei na apresentação aqui, que eu fiz uma comparação com outros PPFs de até renome aí no mercado, né? Esse aqui é um PPF que, ó, ele tem 13 microns, eu peguei a especificação do site deles, tá? Ele tem 13 microns de espessura. Esse outro aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Hydrophobic Layer, tem 7 microns de espessura, tá vendo? Enquanto o da Garvari, ele tem 20 microns de espessura, esse top coating. Então, o que significa isso? Uma durabilidade muito maior, que a gente sempre fala, quem trabalha com o material da Garvari nas películas, né, sabe a durabilidade do material. E esse é o grande diferencial do produto da Garvari, a durabilidade dele. Você também pode trabalhar em motos, né, um outro mercado fantástico, né, aí tem o Cristiano trabalhando, colocar em farol, carenagem, espelhos, né, o pessoal de moto, essas motos estradeiras, assim, eles já têm esse tipo de investimento que eles fazem, tá vendo, para proteger, né. E aqui uma demonstração que nós fizemos com a Time, né? É um mercado que tem bastante então vocês podem trabalhar com fotos, se vocês fazem na parte de fotos. Aqui o vendedor já se animou, já fez um vídeo, já postou no Instagram, ele viu o material. E aqui é o vídeo institucional do PPF da Garvari, para vocês passarem também para os clientes de vocês verem a qualidade do nosso material de marketing. Então, nós mostramos várias propriedades, né, nesse proteção contra passarinho.
Então, nesse vídeo, gente, você vê que é um vídeo que está em alta resolução, está em 4K. Nós utilizamos um veículo, um Volvo, né? Que é um veículo que já passa a imagem de segurança. Nós fizemos questão de não utilizar um carro muito esportivo, naquelas cenas, né? Correndo na pista, porque é para dar a ideia que é um material acessível. Então, você pode colocar no seu Volvo, no seu Corolla, no seu Honda, no seu Jetta, né? É um produto bem acessível, principalmente nessas partes menores. E nesse vídeo, nós conseguimos mostrar a maioria das propriedades, as mais importantes nós conseguimos colocar nesse vídeo, para que vocês tenham uma ferramenta à disposição de vocês aí, tá? Mas aí vocês podem perguntar, mas e o PPF baratinho, será que não é um bom negócio, né? Aí eu vou mostrar algumas imagens aqui bem impactantes para vocês, o pessoal que mexe com estética agora, tenho certeza que está, né, falando, nossa, o que aconteceu aqui, né? Que isso aqui são materiais baratos, né? Então, hoje o mercado, nós estamos passando por um momento de uma enxurrada de marcas próprias, produtos sem procedência, gente falando que o produto é americano, mas não fala quem que é a fábrica. Aí, quando mostra a fábrica, mostra uma fábrica que não faz película de controle solar, né? Então, assim, gente dando também garantia vitalícia. Tem várias coisas acontecendo no mercado, mas o fato é, depois que foi aplicado o carro, quem vai responder por ele vai ser vocês, né? Então, se vocês estão dispostos a correr o risco de trabalhar com um produto inferior, esse aqui, por exemplo, é um PPF muito fino, né? Hoje tem PPFs no mercado, só para vocês terem uma ideia, que tem 80 microns de espessura. Então, o cliente aplicou, né? Teve que esticar e só a força ali do atrito já perfurou o material. Materiais mais antigos, bem degradados também. Olha esse daqui que interessante. Range Rover Evoque. Esse carro chegou aqui pro pessoal da Rap Garage. Tô fazendo esse vídeo, pessoal, para mostrar para vocês que PPF não é tudo igual. Olha a situação desse capô, tá? Ó, remoção do adesivo. Olha o adesivo aí, bem fudido, para falar assim, né? Ó, amarelaço, tá vendo? Ó, o Vitor tá aqui fazendo a remoção. Ô Vitão, e aí, como é que tá aí, velho? Complicado, viu? É? Tá foda aí, velho? Tá foda. Aí, ó. Felipe que recebeu o serviço. Ô Felipe, e aí, qual que é a solução aí, velho? Sim, termo técnico. Escutem qual foi o termo técnico que ele fez aqui para resolver isso daí. Deixar o removedor agindo, né? Mais ou menos uns 10 horas, a gente costuma deixar ele à noite com um pano umedecido, deixando ele agir. Depois a gente vem com a espátula raspando e também Então vocês imaginam 10 horas de removedor em cima do verniz. O que aconteceu com o verniz desse carro, né? Esse aqui é um outro caso também, é bem impressionante, ó. Salve, salve, apaixonados por carros. Estamos aqui com uma situação até de repente é cansativo, né? Nesse assunto que a gente tem tocado essa semana e comentado sobre esse PPF que está nessa Mercedes. Olha só o nível de carro aqui, ó. É uma GLC 63. É isso? Vamos confirmar aí. É uma GLC 63S. Então, um carro aí 2020 foi comprado, um cliente nosso comprou esse carro, tá? Então o proprietário antigo, ele colocou o PPF, tá? Com a intenção de proteger esse carro, com a intenção... Olha o que aconteceu com esse carro, ele teve que remover, teve que chegar no alumínio, né? Teve que fazer uma repintura porque foi colocado o quê? Um PPF sem procedência, né? Na verdade, naquele caso, ele foi até um PVC. E esse aqui são outros exemplos de PPF, ó, que eles amarelam com o tempo. Isso aqui foi questão de, depois de 3 meses já estava nesse estado. Mesmo numa cor escura, né, que a gente fala, mas cor escura não vai aparecer. Aparece sim, mas no branco realmente é onde ele fica mais evidente, né? Inclusive em pecinhas pequenas. Você pode falar, não, mas só vou fazer pecinha pequena. Você vai ter dor de cabeça. E pode acontecer igual aconteceu esse carro aqui, ó, que ele era um Civic, que ele tinha um verniz mais mole, né? Que ele manchou o próprio verniz, foi removido o PPF e o verniz estava manchado. Por que isso acontece, né? Quais são os tipos de PPF, de materiais, né, vendidos como PPF no mercado? Então, a gente tem os materiais muito baratos, que são a base de vinil ou PVC, né? Que são materiais como Oragard, né, Tec-Wrap, Imprimax, Altac. Esses materiais, por exemplo, eles chamam de overlaminated, que é um vinil que ele foi feito para proteger a pintura, desculpa, a impressão, né, não a pintura. Então, você vai fazer um ônibus, por exemplo, você imprime o vinil, você cola o vinil lá,
aí você colocaria esse over-laminate para proteger das pedras a pintura, a impressão. Mas não foi feito, não foi desenvolvido para aplicar diretamente sobre a pintura, tá? Depois nós temos o TPU, TPU em inglês chama Thermal Polyurethane, certo? Que significa poliuretano termoplástico, que é o material mais nobre. E nós temos fabricantes de PPF e existem marcas próprias, que não são fabricantes e que compram o PPF de algum fabricante e colocam as marcas. Então, fabricantes de PPF, nós temos a Garvari, né? Temos a Eastman, da Santec, da Lumar, Sangoban, da Soragard, 3M, Rex, da Bodyfence, Avery, né? E muitas fábricas coreanas, né? Que fabricam para marca própria ou sem marca, né? E depois nós temos Expel, Stack e Cavaca, que são marcas próprias, né? O Ceramic Pro, mas eles não são fabricantes, eles compram de alguém, de algum fabricante o material, tá? E o que está acontecendo também, que está entrando muita nova marca, né, de PPF no mercado, que ele pode ser feito de TPU ou de TPH. O que é o TPH? O TPH, esse H significa híbrido, que ele é uma mistura do vinil com o poliuretano. Então, essa é uma tecnologia nova, tem menos de 2 anos no mercado, e a durabilidade desse material é de 2 anos, tá? Então, existe mais um tipo de PPF? Sim. Hoje são vendidos como PPF, né? Película de proteção de pintura, Paint Protection Film. O PVC é o vinil transparente, que vocês viram que acontece naquele capô da Mercedes, né? Da Land Rover. O TPU de poliuretano, né? Que tem alguns tipos de poliuretano. E o TPH, que é uma mistura de PVC com TPU, que é um material intermediário, mas também não tem muita durabilidade, tem 2 anos. Então, esse negócio de PPF baratinho com PVC ou TPH, será que é um bom negócio? Eu não recomendo, porque é o negócio de você. Aqui, uma demonstração rápida de como você faz a remoção com o vaporizador. Então, só para vocês verem. Túlio, soprador térmico não adianta, né? Não precisa, não precisa, porque a ideia de você usar o vaporizador é para você atingir uma temperatura aí de não mais que 150 graus, que já é suficiente para você amolecer o adesivo, né? E amolecer o TPU também, você conseguir esticar. Por que acontece? Se você esquenta demais, o que acontece? Você esquenta o TPU e não esquenta com o soprador, né? E não esquenta o adesivo. E aí, na hora que você for remover, você vai remover o TPU e o adesivo vai ficar na pintura, não somente por causa do material, mas porque você usou a técnica errada, entendeu? Então, uma hora ou outra, eu sei que às vezes vocês não vão ter o soprador sempre para fazer uma remoçãozinha, de repente você pode até usar um pouquinho do soprador, mas utilizem, invistam num vaporizador, porque como está entrando muito PPF ruim, barato aí no mercado, vocês vão ver que a remoção do PPF vai ser um negócio rentável daqui para frente também, entendeu? E vocês vão ter muito menos dor de cabeça fazendo essa remoção com o vaporizador, tá? E invistam também num vaporizador industrial, né? A VAP, né, ela tem uma marca, um vaporizador industrial, vai custar aí uns 800, 900 reais, mas a facilidade de trabalho que vocês vão ter é gigantesca, vale muito a pena ter esse material, tá? Aqui, como eu falei para vocês, alguns Porsches, né, utilizando o material da Garvari, só para vocês terem uma ideia de como que a gente... Essa aqui é uma loja em Buenos Aires, fantástica, chama Liquid Detail. Eles utilizam bastante o material da Garvari e eles estão extremamente satisfeitos porque os clientes deles ficam surpresos com a qualidade, com o brilho do material. Mais alguns Porsches aqui pelo Brasil já, né? Aplicação, Cristiano em ação. Cristiano é um expert no Porsche. Vou fazer um vídeo bem rápido aqui, ó. Na Colômbia também, nós temos um cliente aqui na Colômbia, inclusive eu estou indo para lá semana que vem. A gente fez bastante trabalho com Porsche lá. E aqui só para vocês terem uma ideia dos treinamentos que nós já fizemos, né? Nós acabamos não divulgamos muito isso na rede social porque a gente tem uma agenda muito extensa. Então a gente já vem fazendo treinamento desde 2019. Aqui foi quando estava o Arthur.
De repente o Arthur se acha aqui escondido aqui no meio, né? Lá na loja da Cláudia. Nós fizemos em Vitória em 2020, depois fizemos na Colômbia, o Cristiano foi para a Colômbia para dar um treinamento, em São Paulo, 2020, Porto Alegre, Santa Catarina, né? Medellín, lá na Colômbia também, a gente faz um trabalho muito bom. Na Argentina, a gente está fazendo um trabalho muito bacana da Garvari também, tá? E isso é importante para vocês verem a presença que a Garvari tem hoje, né? Não é uma marca aí que se diz americana, uma marca que, de repente, tem um distribuidor fazendo algum trabalho mais agressivo, mas não tem muita referência. E aqui só para vocês verem o trabalho lá da Argentina, como que eles estão fazendo também. Soy Emilia, de Best Import Distribuidora. Estamos acá en el segundo encuentro de PPF Garware Argentina, que se realizó en Córdoba nuevamente. Hemos recibido a instaladores de todo el país, de San Luis, de Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba Capital, de Río Cuarto, en donde los chicos pudieron conocer el material y tener un encuentro con la marca directamente. Mi nombre es Ezequiel Sánchez, soy gerente técnico de Garware Argentina. Só para vocês terem uma ideia, né? Então é legal vocês mostrarem isso, porque isso transmite muita credibilidade, porque vocês estão realmente falando da procedência do produto e aonde que ele é utilizado. A Garvari não esconde nada. Nós jogamos... nossa forma de trabalhar é muito clara, muito transparente. Os nossos distribuidores também, nós não fazemos questão de divulgar o nosso material. Mais alguns treinamentos na Colômbia, né? Em Bogotá, em Medellín. Aqui foi mais treinamento aqui em São Paulo também, em Porto Alegre, Caxias do Sul. Aqui algumas visitas em concessionárias. Então, em Cuiabá nós fomos, né? Fizemos um treinamento também lá em Cuiabá, em Umuarama, no Paraná, em João Pessoa, em Campina Grande. Também fizemos um excelente trabalho lá com o distribuidor de Campina Grande. Em Passo Fundo também, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Em Campo Grande, novamente, lá também trabalhando com o pessoal de estética automotiva, né? Na Argentina, o Cristiano está rodando bastante, o Cristiano foi lá para a Argentina também. Então, tudo isso aí, gente, são coisas que a gente agrega, né, no conhecimento que nós estamos trazendo para vocês. Lá em Vitória, que foi um treinamento agora já em janeiro. E outra coisa que nós estamos fazendo também é a nossa participação em concessionárias, né? Então, aqui foi uma demonstração na Audi, né, para gerar demanda para vocês. Demonstração na Volvo. Os clientes da Volvo e da Audi, gente, são muito abertos para o uso de PPF, então recomendo que vocês utilizem. Na Triumph também, né? Dentro de uma BMW, aqui nós estamos fazendo demonstração para o público da BMW, né? Então, só para fechar, os diferenciais do PPF da Garvari, né? Em relação aos outros PPFs que tem no mercado. Nós temos uma maior espessura do que os outros, somos 200 microns, tem uma alta hidrorrepelência. Eu mostrei para vocês um comparativo com uma outra marca americana, que é bem posicionada no mercado, que a repelência da Garvari é bem superior. Nós temos a regeneração automática, que não precisa esquentar, temos um maior brilho e uma melhor instalação. Então, antigamente, né, isso até vale a pena ressaltar, o primeiro PPF que a Garvari nós trouxemos para o Brasil, até quando teve o treinamento lá em Niterói, ele tinha uma cola muito forte, muito agressiva, que era própria para um clima frio, né? E aqui no Brasil nós percebemos que, como a temperatura era acima de 25, 35, até 38 graus, ele marcava na hora da instalação. Então, se o Arthur, que chegou a pegar aquele outro material, ele vai pegar esse produto, ele vai ver a diferença, né? Que agora ele não marca mais. Nós reformulamos a cola, como nós somos fabricantes dos componentes, para ter um material mais eficiente na hora da instalação. Então, hoje o PPF da Garvari ele é mais flexível, que ele é bom para carros que você precisa esticar bastante, os Porsches, tem carros aí que você tem que esticar bastante o material, né? Um adesivo reposicionável, que não deixa marcas de mapeamento, e um adesivo mais forte, que não solta depois de instalado. Isso é uma outra questão também. Eu tenho visto muita reclamação, gente, vocês têm que estar preparados para isso, de cliente que fala, não vou colocar o PPF porque ele está soltando, eu apliquei, ficou cheio de preguinha aqui. Por que tem essas preguinhas, né? Eu falei no começo da apresentação, muitos aplicadores não respeitam o tempo de cura, né? Ou porque o aplicador quer entregar local para o cliente, mas não respeita, nós recomendamos. Eu falei para vocês deixar depois da aplicação de uma peça grande, pelo menos 48 horas o carro dentro da loja de vocês para ter uma cura bem eficiente, né? Ou ele não teve o posicionamento adequado da peça, ou o adesivo não era forte o suficiente. Então, como tem muita gente nova entrando no mercado, alguns fabricantes lançaram, né, principalmente de marca próprias, adesivos mais fracos, que facilitam a instalação. Só que o problema de você ter um adesivo com uma cola fraca é que ele vai soltar depois de um tempo e você vai gerar uma insatisfação para o seu cliente. Então, o adesivo da Garvari, ele é um pouco menos agressivo, mas mesmo assim, ele é mais forte que a maioria desses PPFs
que tem por aí no mercado, sem ter os problemas de mapeamento, tá? E o PPF da Garvari, ele vai muito além de um excelente produto, como eu falei para vocês. Nós oferecemos uma estrutura de apoio técnica, marketing e comercial por WhatsApp. Então, precisou, entre em contato com a gente. Só é legal sempre assim, nesses casos, não deixa para chamar quando está com o problema na frente, né? Se planeja, fala assim, amanhã eu vou fazer uma Volvo, amanhã eu vou fazer um Mini Cooper, né? A gente vai falar para vocês, acende uma vela, faz uma mandinga aí, porque não vai ser fácil. Mas aí, se vocês falarem com antecedência, nós temos condição de dar um suporte para vocês também, né? Brincadeira, tá, gente? Ferramentas de venda, então os mostruários que nós vamos mostrar para vocês, que são ferramentas de vendas muito efetivas. Desenvolvimento de ação para gerar demanda pelo produto, que é a abertura de novas concessionárias, visita e demonstração do produto. Então, tudo isso para que você possa alavancar as suas vendas de PPF com mais rentabilidade e menos preocupação em focar no que é importante, que é vocês trabalharem e ganhar dinheiro. E aqui eu vou mostrar com exclusividade que nós estamos produzindo, que vai ficar pronto daqui algumas semanas. A gente vai lançar esse vídeo também. Vocês estão vendo isso em primeira mão, exclusividade aí.
Thank you.